E aí, rapaziada, o negócio hoje é o seguinte: o homem envelhecer com o tempo, ele aumenta o seu VSM? O VSM do homem aumenta após os 30 anos? Esse é um dos principais tópicos e um dos assuntos mais importantes que é orientado na comunidade de Red Pill, que a Black Pill discorda veementemente. Então vamos pegar esses dois conceitos que a Black Pill traz sobre o VSM do homem e que a Red Pill traz, confrontá-los. Então vou fazer isso nesse vídeo para a gente evoluir o nosso debate aqui na comunidade. Eu não ligo se a Black Pill fala que é cópia, eu não vou fugir do argumento, mas prejudica o meu canal, não interessa. Eu acho que é importante para vocês conhecerem sobre isso e decidirem quanto mais informação, melhor para nós. E se isso for realidade ou não, é isso que importa. Então eu vou argumentar aqui para vocês esse raciocínio, qual que é a minha perspectiva. Inicialmente, o que eu quero destacar é o seguinte: a Red Pill diz que, principalmente pelo rolo Tomassi, né? O homem bate no pico e é ali que vai começar a descer, e consequentemente é nessa fase que o homem começa a adquirir independência, estabilidade financeira e mais experiência, por isso seu VSM sobe, traduzindo como se o homem envelhecesse como vinho e as mulheres não. O pico do VSM das mulheres vai ser 25 anos mais ou menos, e depois dos 30 começa a cair, independente de estabilidade financeira ou dela se tornar mais experiente também. Para os homens não faz muita diferença, a Black Pill não discorda disso. O que a Black Pill diz, rapaziada, literalmente é que o VSM do homem também, o pico é com 25 anos. E depois dos 25 o seu VSM vai começar a cair e que você não envelhece como vinho. Consequentemente, o seu leque de opções, a sua piscina de opções também se estreitará, assim como a das mulheres. É isso que a Black Pill aposta, tá bom? E eu vou trazer essas duas perspectivas para vocês, para a gente analisar. Por que que isso acontece? Conforme você for envelhecendo, após os 30, rapaziada, o que vai acontecer com você? Que provavelmente você vai ficar careca, é algo que a Black Pill comenta muito. É bastante comum para os homens acabarem se tornando carecas ou com calvície, né? Conforme eles vão envelhecendo. Não são muitos homens que conseguem manter uma linha aqui do cabelo que eles chamam de certinha ainda, sem entradas. Depois de 30, 35, 40 anos, a maioria começa a ficar careca. Eu tenho 29 e já sou bastante calvo, né? Olha pra minha cara se eu tô preocupado com isso, eu quero que se foda. É a minha vida, é a minha realidade, dane-se. Então é o seguinte, beleza? Outra coisa que a Black Pill comenta também: sua pele, a qualidade da sua pele vai diminuir, a sua qualidade de densidade muscular também irá diminuir, e tudo isso afetará o seu VSM drasticamente, porque eles consideram que o principal, mais importante, é look acima de tudo. Mesmo Shed, mesmo se você for um Shed com o seu envelhecimento, seu valor sexual de mercado irá cair. Sim, rapaziada, isso é verdade. Isso é verdade, definitivamente, tá bom? Definitivamente, isso é um fato, seu VSM cai, só que não é exclusiva, por isso que eu falo que eu não sou 100% black, mas eu acredito nisso. Só que é o que eu tô dizendo, a questão da estabilidade financeira para o homem, experiência, independência, é bastante relevante para o sexo feminino, rapaziada. Por isso que eu falo que esse valor, isso é um valor social. É um valor social, só que esse valor social, essa é a minha perspectiva, e faz sentido, ela influencia no seu VSM. Para as mulheres não influencia no VSM delas, porque pela evolução biológica do homem, a Red Pill também aborda essa perspectiva de envelhecimento do homem como vinho e dele aumentar o VSM pela independência financeira e patrimônio, baseada na biologia e na evolução do ser humano, rapaziada. Porque a Black Pill se apoia puramente nisso, assim, entre outras coisas, né? Então também é um aspecto da biologia. O look, a fisicalidade também está associada no homem, referente a ele ter qualidades de proteção e segurança também. Mas não é só isso que faz o homem ser seguro para uma mulher buscar segurança no homem. Não é só isso. Ela também procura outras coisas, como estabilidade financeira, por exemplo, independência, experiência, entre outras coisas. Então sim, uma das formas hoje em dia de você aumentar recurso, rapaziada, porque é o que eu tô dizendo, o homem, ele usava dessas, quanto mais o homem tivesse o look, para que servia isso, rapaziada? Para ele angariar recurso. O homem não era bonitão, o Shed, por que o Shed é Shed? Para que serve o Shed? O Shed serve para ele caçar, para ele ter recurso, para ele ter alimento, para ele construir as paradas, para ele proteger a mulher. Então não é porque ele é bonito esteticamente que a mulher gosta do Shed, entendeu? É porque ele representa para ela, nos intrínsecos, nas profundezas do subconsciente dela, que ele é um grande protetor. E que se ela tiver um filho com ele, esse filho, essa criança terá grandes probabilidades de sobrevivência. Por quê? Recurso, proteção. Então sim, é muito significativo e relevante, rapaziada. Hoje, no mundo atual, não é você ter pele, você ter caça, você ter uma cabana. É você ter dinheiro, patrimônio, recurso e estabilidade. E isso também aumenta drasticamente a probabilidade da mulher se sentir segura e do filho sobreviver com qualidade, ambos. Então é o seguinte, cara, sim, conforme você vai perdendo o look, você vai ficando calvo, você vai ficando careca, sua densidade muscular diminui, o que é natural, sua testosterona cai, qualidade da pele por causa da oxigenação começa a oxidar literalmente, então você parece que está se tornando mais vulnerável, mais cansado, você vai perder VSM. Só que por outro lado, com o tempo,
o homem ele começa a adquirir patrimônio e mais experiência, mais estabilidade. Normalmente falando via de regra, rapaziada. É assim que funciona a vida do homem, entendeu? Principalmente o cara que consegue se destacar um pouco mais financeiramente. Isso vai ter um efeito no seu VSM. Então, assim como você perde no look, de acordo com a Black Pill, é um fato, por outro lado, pela perspectiva da Red, você aumenta no seu patrimônio, teoricamente, é possível para todos os homens. Nem todos conseguem. Mas para os que conseguem, isso vai ter um efeito no VSM dele, sim. Então existe essa perspectiva, rapaziada. Então você pode usar o tempo a seu favor para você se tornar mais independente. Então isso vai afetar sim o seu VSM de maneira positiva, cara. O homem, pela perspectiva da Black Pill, basicamente está dizendo que o homem é igual à mulher. Não é assim. Não é assim. Você tem que trazer o outro complemento. E é o que eu disse. Aí você sabendo envelhecer, sabendo diminuir os efeitos do tempo no seu VSM, essa diminuição, rapaziada, que você vai ter no seu look pode ser mais controlada. Entendeu? Você consegue diminuir os efeitos que isso vai ter na diminuição da sua qualidade genética da sua aparência. Como? Com alimentação saudável, com atividade física, você tendo um bom descanso, você dormindo bem, você cuidando da sua pele. Hoje você tem produtos para os homens também que utilizam. Todos os canais que falam de desenvolvimento, eles fazem propaganda sobre isso, inclusive. Mas assim, é o que eu estou dizendo. Tem vinhos bons e tem vinhos que não são tão bons. E você tem que saber como preservar esse vinho. Se você deixar esse vinho no sol, largado lá, e não cuidar dele, ele vai estragar mais rápido. Se você bebe todo final de semana, você fuma pra caralho, você não se alimenta direito, você não descansa bem, você não treina, você não vai envelhecer como vinho, meu querido. Você não vai envelhecer como vinho. É o que eu tô dizendo, principalmente o cara que é mais jovem, que tem conhecimento disso desde o início, no pico do VSM dele. Porque tem um fator experiência pro homem. Para as mulheres conta muito, rapaziada, o fator experiência. Pro homem nem tanto assim. Mas para as mulheres conta bastante o homem ser mais experiente, não só sexualmente, mas também emocionalmente, cara. Muitas mulheres não gostam de homens mais jovens e tal, porque eles são, às vezes, inseguros emocionalmente e na tomada de decisões. Homens mais velhos têm mais experiência, teoricamente, de vida com as pessoas sociais e sexuais, e isso para as mulheres pesa na hora de... As mulheres não são... Por isso que eu falo, a Black Pill, ela considera, velho, é isso que eu discordo também em outro sentido, que as mulheres são mais visuais do que os homens. Que elas são mais visuais do que os homens. Assim, pra mim, as mulheres são muito visuais sim, rapaziada. Elas são. Só que é o que eu tô dizendo. Existe o outro lado pra elas também da segurança e da provisão, que isso conta, entre outras coisas. Tá bom? Existe o lado imaginativo delas, cara. Por causa da biologia delas, que é diferente da nossa. Principalmente pelo aspecto da gravidez e da invulnerabilidade, da vulnerabilidade feminina, de acordo, é claro, com a capacidade que ela tem de se proteger. Elas são mais frágeis do que os homens por natureza. Tudo isso, rapaziada, vai ter um fator na forma que a mulher busca se relacionar com o sexo oposto. Então, quando você fala que a mulher é visual igual ao homem e ponto final, e ela envelhece igual ao homem e o homem envelhece igual à mulher, cara, você está desconsiderando essa diferença entre os gêneros, que é um fato biológico. Eu considero que tudo na manosfera é válido e é verdadeiro. E todos têm um pouquinho de coping. Todos têm coisas que devem ser descartadas, ou que devem ser corrigidas, e cada subnicho da manosfera, eles vão regulando um ao outro, é igual os três poderes. Sabe os três poderes da República? Como que funcionam os três poderes? O legislativo tem o poder dele, o executivo tem o seu próprio poder e o judiciário tem o seu próprio poder, mas um fiscaliza o outro. É isso que tem que acontecer na manosfera. É a Black Pill fiscalizar, a Black Pill tem o seu poder, tem a sua direção. A Black Pill tem o seu poder, ela fiscaliza a Red Pill. A Red Pill tem o seu poder e fiscaliza a Black Pill, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo. Estou usando uma para fiscalizar a outra, considerando que ambas têm sua validade. O Poo é a mesma coisa, o MGTOW é a mesma coisa, as leis são a mesma coisa. Cada um tem o seu poder que é válido, é verdadeiro, entretanto, todas têm vício. E cada um, assim como os três poderes, deve um regular o outro, para que a gente o quê? Diminui a probabilidade de coping. Porque se você pesar muito só na Black, você vai entrar num coping. Se você pesar muito só na Red, você vai entrar num coping. Se você pesar muito só no Pua, você vai entrar num coping. Se você pesar muito nas leis, você vai entrar num coping. Se você pesar muito no MGTOW, você vai entrar num coping. Entendeu? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, pega todas, é o que eu faço no meu canal, eu sempre falo de todas elas. Tudo, calibragem, o caralho, leis, Black Pill, Red Pill, MGTOW, eu trago todas pra gente conseguir tornar esse conteúdo o mais realista e eficiente possível para os homens. É óbvio, rapaziada, é autoexplicativo. Se a aparência também é um dos pilares do VSM do homem, se a sua aparência começar a se degradar, você vai perder VSM. Agora você tem que usar o tempo a seu favor.
Se você souber usar o tempo a seu favor, nem todos os homens conseguem. Cuidando, preservando a degradação da sua aparência, do seu look e aumentando o seu pilar do sucesso, experiência, estabilidade e personalidade. Às vezes, dependendo de como você conseguir utilizar o seu tempo a seu favor, você pode aumentar tanto esses outros pilares e conseguir controlar bem a degradação da sua aparência, que aí você consegue ter um VSM mais alto do que você teria quando o seu look estava no topo. Entenderam o que eu falei? Então, se você pegar o esquema que eu falei do look, você evitar a degradação dele, aprimorar o máximo que você puder, no que tem controle para você, que é massa muscular e gordura. Isso é Black Pill. Isso não é Red não, isso é Black Pill também. O Rich Waffles, ele fala pra você, velho, rasga o seu shape, ele fala pros caras falar, ele fala pros caras fazer isso lá. E ele é black, hein? E ele fala pros caras rasgar o shape. Então, o que eu tô dizendo, você fez isso, você se alimenta bem, você cuida, você controla a degradação da sua aparência, da sua fisicalidade, beleza? E você consegue adquirir um patamar financeiro de estabilidade e conhecimento melhor, às vezes seu VSM fica mais alto com 38 do que com 25. Não são todos os homens que conseguem, rapaziada. Estou falando que é possível, não estou falando que todos vão conseguir. Entenderam o que eu tô querendo dizer? E tem um outro fator pro homem, rapaziada, que é o quê? Que é a testosterona, cara. A testosterona pro homem é assim, é o hormônio da vida do homem, né? E o homem consegue fazer o quê? Reposição hormonal. A mulher, ela pode fazer, mas não de testo. A saída pra mulher é o quê? Plástica, essas paradas. Pro homem é o quê? Testosterona. Via de regra. Claro, o homem também pode recorrer para procedimentos estéticos, que isso também é um dos fundamentos e tópicos da Black Pill, que eu já destaquei aqui no meu canal para vocês. Cara, se o negócio é impossível, se der para você mexer no seu dente, faça. Se der para você, seu nariz é zoado, alguma coisa no seu rosto, se você, cabelo, por exemplo, é o mais evidente que eu consigo trazer para usar de exemplo, você conseguir fazer transplante, faça para você melhorar seu look, entendeu? Hoje tem a tecnologia que pode ser usada a favor delas e a nosso favor também. Então essa é a minha explicação sobre isso, foi no improviso aqui, mas espero que tenha feito sentido para a gente conseguir evoluir melhor esse debate, essa colisão de ideias entre Red Pill e Black Pill. Finalizando, essa é a minha opinião e esse é o sentido e orientação que eu quero seguir. Usar todos os poderes da manosfera, MGTOW, Black Pill, Red Pill, PUA, homem de alto valor, direct game, leis, direito dos homens, juntar todos eles, todos os poderes e usar cada um deles para ir regulando um ao outro e a gente conseguir trazer o melhor conteúdo para todo mundo.